Olá, aqui é a Mariana Gomes, de matrícula 19.0017767, da turma de Laboratório de Eletromagnetismo, do grupo E. Essa é a parte teórica simulada da experiência 3. A gente vai trabalhar com simulações de campos magnéticos. Isso aqui é um sumário do que vai ser trabalhado, né? São as perguntas que a gente vai responder. Aí vamos ter as respostas, as simulações com os ímãs, simulações com eletroímãs e torque magnético. Primeiro tópico. Definir o que é um supercondutor. Defina suas propriedades elétricas e magnéticas e indica os tipos de supercondutores. Indica 5 materiais supercondutores que trabalham em temperaturas próximas a 273 kelvins. Então, os materiais supercondutores são materiais que a uma determinada temperatura, conhecida como temperatura crítica, eles chegam a oferecer zero de resistência. Então, eles conduzem corrente elétrica sem oferecer qualquer tipo de resistência. E uma propriedade magnética dele é que eles não são... As linhas do campo magnético não penetram o material. Então, os tipos de materiais supercondutores são os elementos químicos puros, como o mercúrio, o chumbo e o carbono. Os orgânicos, como fulerenos, nanotubos de carbono e grafeno. Os cerâmicos e os feitos de diferentes ligas metálicas, como o niônio, titânio e germânio nióbio. Segunda pergunta. Definir o que é permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética é representada pela letra Mi e ela simboliza o quanto que um material permite aceitar linhas de indução no seu interior. Então, quanto maior o valor de permeabilidade magnética, mais linhas de indução esse material aceita. Terceiro, definir o que é o efeito Meissner. Então, os físicos alemães Meissner e Oxenfeld, eles perceberam que os supercondutores são materiais diamagnéticos perfeitos. Então, quando o material ele é exposto, né, a um campo magnético, esse campo penetra o material. Mas nos supercondutores, esses campos não penetram o material. A gente pode ver aqui nessa imagem, né, que passa aqui por fora. Esse aqui são os materiais e esse aqui nos supercondutores. Então, o valor do campo magnético no interior dos supercondutores é nulo. E esse efeito é conhecido como efeito Meissner, em homenagem aos físicos que descobriram esse efeito. Quarto, o que são materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos? Defina suas propriedades elétricas e magnéticas e dê 3 exemplos de cada material. Então, os materiais paramagnéticos, eles possuem elétrons desemparelhados e na presença de campo magnético eles alinham, fazendo surgir um ímã que tem capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético. Um exemplo desses materiais é o alumínio, o magnésio e o sulfato de cobre. Os diamagnéticos, né, sua principal característica é que ele tem seus ímãs elementares orientados no sentido contrário do sentido do campo magnético aplicado. Então, estabelece um campo magnético na substância que possui sentido contrário ao campo aplicado. Os materiais ferromagnéticos, né, eles se imantam muito fortemente quando são colocados na presença de um campo magnético. E a presença de um material ferromagnético altera fortemente o valor da intensidade do campo magnético. Materiais ferromagnéticos são o ferro, o cobalto e o níquel e as ligas formadas por essas substâncias.
última, definir o que são ímãs permanentes e descreva suas propriedades químicas, elétricas e magnéticas. Os ímãs permanentes são materiais ferromagnéticos. A variação da composição de materiais ferromagnéticos vai influir na sua intensidade de campo e o tipo de aplicação. Sua principal característica é que eles atraem os materiais ferromagnéticos, os seus polos não podem se separar. Quando os polos magnéticos são iguais, eles se repelem, e quando são diferentes, eles se atraem. E eles se alinham, e seus polos se alinham com os polos geográficos da Terra. Agora vamos para as simulações com os ímãs. Desenhe através do software Maxwell as linhas do campo magnético geradas pelos ímãs de neodímio. Essas são as configurações que temos que seguir, essas 4 configurações. Então, o que são os arranjos Halbach? Eles são arranjos de fontes magnéticas distribuídas em ímãs, esses ímãs circulares, em estruturas cíclicas, e em ambientes paramagnéticos, e geram densidade de campo magnético com comportamentos específicos e modeláveis. Esse aqui é o primeiro caso 1. Vou mostrar aqui no Maxwell. Então, a gente primeiro, começou desenhando um retângulo. Depois, esse retângulo a gente transferiu para uma... Então, a gente passou esse retângulo para coordenadas cilíndricas no modelador 3D. A gente pegou esse retângulo, e estendeu ele por 30 graus. Depois ele foi multiplicado várias vezes ao redor, do eixo da coordenada Z. Depois a gente voltou para o 2D e a gente colocou novas coordenadas para cada ímã. A gente pode apertar aqui, Eles estão em orientações diferentes. Aí a gente pode ver, a orientação aqui do primeiro caso é essa aqui e se repete aqui. Aí a gente vem aqui, no Field Overlays, selecione o plano. Tava no lugar errado. Aí aqui, a gente pode ver o campo, as linhas de campo. Então, os resultados do caso 1.
Esse aqui foi as linhas, né? Saiu como esperado, né? Não tem campo elétrico aqui no centro. E as linhas formam esse formato aqui, né? Aí, por causa do processo de construção foi o mesmo. Aí a gente vê que as linhas, né, passam em um único sentido, né? Nesse sentido aqui. De acordo com a figura aqui, né? A gente pode ver a orientação aqui. Aqui os vetores, né? Seguindo o planejado. E esse aqui é do caso 3. A gente pode ver como é que ficou as linhas aqui do campo. Formando tipo uma estrela, né? Aqui. Os vetores. E saiu como planejado, né? Foi seguindo esse desenho aqui. E a última configuração foi essa. Está aqui do caso 4. Né? Que também construiu os retângulos, construiu um retângulo, passou por 3D. Né? Os retângulos passou por... Então esse aqui é o caso 4, né? Que a gente construiu os retângulos, passou por 3D. Depois voltou para o 2D, a gente colocou as orientações aqui. Esse aqui são as linhas, né? Aqui os vetores do campo. Então, né, concluindo, os vetores, né, as orientações aqui dos ímãs, eles funcionam como uma soma de vetor. Então aqui, por exemplo, no caso 1, como todos estão, né, apontando em direções opostas, né, tem um oposto, a soma vai dar 0, né? Por isso que não tem nenhum campo. Aí aqui a soma, né, daria um campo nesse sentido aqui. E a soma desses aqui daria um campo dessa forma, né? Por isso que nesses arranjos, eles são usados, né, para modelar campos. Aí o último arranjo, né, a gente chegou nesse arranjo aqui. Se a gente mudasse as orientações, nós teríamos um desenho aqui do campo de um desenho diferente. Simulações com eletroímãs. Então, a gente tinha que utilizar o software Maxwell para analisar o comportamento de fluxo de linhas e magnitude do campo elétrico gerado pela bobina de acordo com essa geometria. Então, a gente tem uma caixa e dentro dela a gente tem um cubo, né, que seria a bobina de cobre. Essa caixa, o material vai ser variado e já que eu sou do grupo E, esses valores aqui de L será substituído por 25 milímetros. Então, né, primeiro a gente começa com os materiais diamagnéticos. Então, vamos passar para o software. Então, aqui temos, né, a nossa geometria, né, era só desenhar um quadrado, depois desenhar outro quadrado, esse segundo quadrado e subtrair, né, fazer a subtração, e depois adicionar mais um quadrado aqui no meio.
esse... A gente adicionou o material. A gente adicionou o material, né, em cada um. Esse aqui, nesse caso aqui, foi o último caso que eu fiz. Aqui dentro, né, nós temos uma região de vácuo. Esse aqui é de cobre. E aqui também, aqui a bobina é de cobre. E essa caixa externa é de níquel. Aí pra fazer a análise aqui do... A gente vem aqui em Fields Overlays, já tem uma aqui. Né? Aqui a gente vê as linhas do campo. Né? Escolhe um plano. Aqui é a magnitude do campo. Né? Tá toda concentrada aqui nessa caixa mais externa. Esse aqui é o último experimento que eu fiz, que foi de material ferromagnético. Para fazer as outras simulações, eu só fui substituindo o material dessa caixa aqui. Então vamos para os resultados. Esse aqui, né, o primeiro material de magnética foi de cobre. Nós temos aqui, né, os vetores do campo. Né, que tá mais intenso aqui, né, na parte mais externa da bobina, e vai diminuindo. E dentro da bobina ele é mais fraco. Pode ver a mesma coisa aqui, né, que nessa parte mais externa da bobina ele é mais intenso. Aqui a gente tem ali as linhas de campo. Depois eu mudei, né, para o chumbo, essa parte aqui, essa caixa externa para o chumbo, e o resultado foi o mesmo. Depois a gente fez uma simulação, né, para materiais paramagnéticos. O material escolhido foi o alumínio e o resultado também se manteve o mesmo. As linhas de campo foram as mesmas, os vetores, né, do campo foi o mesmo, a intensidade também e as linhas também. Aí no material paramagnético, o magnésio, também o resultado foi igual. Mas aí a gente já pode ver, né, que no materiais ferromagnéticos eles se comportam de uma maneira diferente, como a gente viu na parte teórica, né, das perguntas. A gente vê aqui, né, que o campo ele se concentrou aqui, né, no material ferromagnético, que foi o cobalto. A gente vê aqui, né, que ficou mais intenso, e as linhas aqui todas concentradas no material ferromagnético. O mesmo ocorre com o níquel, né, só que ele é menos intenso que o cobalto. A gente vê que o cobalto aqui, ele é mais intenso. Vê que tem menos vetores aqui, né? A cor aqui é mais amarela. Aqui a gente tem um laranja, chega ao vermelho. Agora vamos para o experimento, né, de torque. Então, no começo para criar essa simulação, a gente primeiro faz um círculo, né? Aqui tá as dimensões do meu círculo. E a gente usou essa função aqui, sweep around axis, para formar esse anel aqui. Depois a gente criou essa caixa. A gente moveu para ela ficar aqui no centro do nosso anel e a gente movimentou, a gente girou ela, né, por 18 graus.
a gente criou essa seção circular, né, no nosso anel, e a gente usa esse Tô, né, aqui com uma corrente de 100 pé. Pode ver aqui, corrente. Depois de validar e fazer a análise, a gente vem aqui, né, para calcular o torque. E nos resultados, a gente chegou aqui, né, no total de menos 4,45 vezes 10 elevado a menos 7, né? Isso seria a força usada. Então, essa força aí, essa força de torque, tá aqui. Concluindo, essa simulação foi pra gente encontrar o torque, né? E esse torque, ele é a força utilizada para alinhar o eixo do ímã ao alinhar de acordo com a direção do campo magnético. Então, é a força usada para alinhar o eixo desse ímã aqui, que a gente criou, com essa caixa, com a direção do campo magnético produzido por esse anel, né? Então, aqui, né, o resultado. E esse é o final da apresentação. Essas aqui foram as minhas referências. Obrigado por assistir.